Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula do programa BPK2B. Hoje nós teremos a continuidade do módulo de gestão financeira com a aula Otimizando Resultados através do ciclo financeiro. O nosso convidado de hoje é o Osmair de Deus. O Osmair é formado em Ciências Contábeis, possui MBA em Controladoria e Finanças, MBA em Gestão Estratégica Farmacêutica, possui mais de 17 anos de experiência na área contábil e de finanças. Atualmente, ele atua como supervisor dos departamentos de contabilidade, custos e orçamento no grupo Prate Dona Dulce. Oi, Osmair. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos bem, sim. Quando você quiser iniciar, Osmair, tem a parte da apresentação, depois a gente abre um tempo para perguntas, então se for surgindo alguma pergunta, enfim, no decorrer da apresentação, o pessoal também pode ir já colocando no chat, que daí no final da apresentação a gente começa essa interação, então, tá ok? Perfeito, tá, combinado. Obrigada. Bom, todos estão visualizando a minha tela? Estamos visualizando. Ah, legal. Qualquer coisa você me avisa, por gentileza. Então tá, boa aula para todos nós. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ciclo financeiro, tá? Otimizando resultados através do ciclo financeiro. Esse é um assunto bem interessante. A princípio, parece fácil, certo? A princípio parece algo muito lógico, mas muitas empresas, muitos administradores acabam se perdendo nesse processo de planejamento do ciclo financeiro. E isso, algumas vezes, traz alguns problemas para a empresa, como, por exemplo, a falta de caixa, né? Como foi tratado na última aula, a causa mortis caixa, né? Que foi tratado pelo Juliano na última aula. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o ciclo financeiro, como ele é calculado, quais as informações que o profissional, o administrador, deve ter em mãos para calcular esse ciclo financeiro e como ele ajuda a empresa no dia a dia. Tá ok? Bom, essa é a segunda aula do módulo de gestão financeira. A primeira aula foi de causa mortis empresa. A segunda aula, perdão, otimizando resultados através do ciclo financeiro, que acontece hoje. Tá? No dia 12, nós teremos a aula de gestão contábil, entenda a sua empresa com Vanderlei Hardwick. No dia 19, teremos a quarta aula de captação de recursos financeiros com Marcelo Safadi. Dia 26, a quinta aula de análise de viabilidade de investimentos com Jimenez Silva. E a última aula, no dia 13, 5, a sexta aula, gestão de crédito e cobrança com a Clair. Eu gostaria, além de agradecer ao Biopark por essa oportunidade de estar novamente participando desse evento, parabenizar o Biopark por mais um evento, um tema tão importante, tá? De temas tão importantes como esse, a exemplo do que aconteceu o ano passado, quando nós falamos no workshop sobre custos, margem de contribuição, precificação. Agora iniciamos esse novo ciclo com assuntos relacionados à caixa, a parte contábil, captação de recursos, análise de viabilidade, gestão de crédito e cobrança. Esse é um módulo bem completo, tá? Sugiro que todos que assistam todas as aulas,
são profissionais que, com certeza, vão somar bastante para o dia a dia de vossas empresas, né? Bom, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Acho que muitos profissionais acabam fazendo essa pergunta, muitos empresários, né? Se minha empresa dá lucro, então por que não tem dinheiro em caixa? Alguém já ouviu essa expressão? Eu acredito que sim, né? É algo comum, tá? E nós vamos tratar um pouquinho hoje do porquê isso acontece, tá? Bom, eu gostaria de iniciar tratando aqui de um DRE, um demonstrativo de resultado, bem simples, tá? Um resultado mensal, que traz aqui o faturamento, os impostos, o custo, as despesas, despesa financeira, imposto de renda e um resultado. Um resultado aqui de R$31 mil, um faturamento de 315 mil, que corresponde a quase 10% de lucro, o que é um bom resultado dependendo do ramo de atuação da empresa. Tá? E gostaria também de trazer aqui ao lado um outro cenário da mesma empresa, tá? Que tem os mesmos custos, porém com faturamento menor, possivelmente um preço menor, e, consequentemente, um resultado também bem menor, chegando aqui um resultado negativo. Bom, na primeira vista, podemos dizer, bom, o primeiro cenário é um cenário que nos traz lucro e, consequentemente, caixa, e no segundo cenário, um resultado que nos traz prejuízo e também falta de caixa. Mas será que é isso que acontece de primeira mão? Tá? Bom, vamos analisar aqui os dois cenários. Primeiro, cenário de lucro. Vamos supor que aquelas compras que estão mencionadas no DRE sejam feitas à vista. E o faturamento de R$315 mil para 60 dias. Bom, se a compra foi feita à vista, eu vou ter um desembolso de caixa de R$217.800, não recebi nada, logo, terei um saldo negativo em caixa. Como não existe saldo negativo em caixa, vai ser necessário uma captação de recurso junto à instituição financeira, que é a sua necessidade de capital de giro. Ou, se a empresa tiver caixa, vai financiar essa operação com o próprio caixa. Vamos trazer aqui agora um cenário com prejuízo. Também temos aqui as nossas compras, que nesse caso soma R$209 mil, porém essas compras foram feitas de 30 a 60 dias, ou seja, sem entrada. E o faturamento, nós tivemos uma entrada mais 30 dias. Bom, como não paguei nada, somente recebi, tenho um saldo em caixa de R$110 mil, sem nenhuma necessidade de captação de recursos ou utilização do caixa da empresa. Parece muito fácil, né? Mas o dia a dia da empresa não é tão fácil assim. Essa aqui é uma operação, certo? Uma compra, uma venda com prazos diferentes. Mas e quando isso acontece com dezenas ou centenas de operações mensais, semanais ou até mesmo diárias? Como controlar isso? Bom, entrando um pouquinho, já partindo para o ciclo financeiro, primeiramente é interessante entender a empresa, o seu ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? Nada mais é que o tempo decorrido entre a aquisição do produto até o recebimento da venda realizada ao cliente. Pessoal, está atrapalhando vocês essas opções do Zoom? Deixa eu tentar colocar em outro local aqui. Tá beleza, viu? Vamos lá. Todo bem. Ok. Ok, legal, pessoal. Bom, como eu dizia, então, o ciclo operacional é desde a compra da mercadoria, certo? Até o recebimento da venda realizada ao cliente. Corresponde todo o ciclo da empresa, todo o ciclo operacional da empresa. São somente
essas etapas que existem, o armazenamento, o pagamento, temos aqui o período de fabricação, venda e recebimento? Não. Isso não existe uma verdade absoluta, não existe um padrão. Cada empresa tem o seu ciclo. Tá? Por exemplo, aqui em determinada empresa, nós podemos ter aqui uma etapa de qualidade, análise de qualidade, ou análise ou manter um produto em quarentena por alguns dias. Tá? Depende muito de empresa para empresa. Ok? Mas é importante que cada empresa conheça o seu ciclo operacional. Onde começa e onde termina. Precisa ser necessariamente nessa sequência? Não. Por exemplo, o pagamento não necessariamente vai vir antes da fabricação do produto. Ele pode vir depois, certo? Ou até mesmo um pagamento adiantado ao fornecedor. Isso não necessariamente deve seguir a sequência. Ok? Mas nós vamos, nos próximos slides, entender qual é o impacto dessa sequência. Também temos o ciclo econômico. O ciclo econômico, o que é? É o período entre a compra da mercadoria e a venda. Comprei, vendi. Não quer dizer que eu paguei pela compra e nem que eu recebi pela venda. Simplesmente comprei e vendi. É claro que nesse período eu tenho aqui o período de armazenamento, eu tenho que pagar meu fornecedor. Claro, se o prazo for menor do que o giro da venda. Se for uma indústria, eu tenho que fazer a manufatura desse produto e até a realização da venda. Então, depende do cenário de cada empresa. Tá? No ciclo econômico, assim como o ciclo operacional, quanto menor, melhor. Quanto mais rápido for esse ciclo, melhor. E aí sim nós chegamos ao ciclo financeiro. O ciclo financeiro, ele nada mais é do que o espaço entre o pagamento das minhas compras e o recebimento das minhas vendas. Quanto tempo demora para isso acontecer? Certo? Paguei meu fornecedor, vendi o meu produto, que pode acontecer, posso vender o meu produto antes de pagar o fornecedor, isso é normal, tá? E até o recebimento da minha venda. O ciclo financeiro, quanto menor for o ciclo financeiro, melhor será para a empresa. Bom, eu vou trazer aqui algumas fórmulas para cálculo. As fórmulas que estão descritas aqui, na sequência eu vou mostrar outra forma de se obter esse ciclo, são formas padrões, certo? Que você encontra disponível na internet, disponível em literatura sobre o tema. Tá? Bom, para calcular o prazo médio de renovação de estoque, ou seja, quanto tempo eu levo para girar os meus estoques, que é uma das fases do ciclo operacional, eu utilizo o saldo de mercadorias que eu tenho em estoque, o saldo médio, faço divisão pelo custo das minhas mercadorias vendidas durante o mesmo período. Então, por exemplo, aqui nós vamos fazer para um ano. Qual que é o saldo médio de estoque durante o ano? Qual que é o custo total das mercadorias no ano? A soma de todos os custos das mercadorias vendidas. E multiplico isso por 360. Por que 360? Porque é o período de um ano. Tá? Então, suponhamos aqui que o saldo médio de estoque é R$90 mil e que o custo das mercadorias vendidas no período foi de R$540 mil. Dividindo 90 mil por 540 e multiplicando por 360, teremos aqui um prazo médio de giro de estoque de 60 dias. Ok? Na sequência, eu mostro outra forma de obter esses mesmos números. Tá? Tenho também o prazo médio de recebimento de vendas. Para obter esse prazo médio, exemplo do que acontece com o prazo médio de renovação de estoque, também existe uma fórmula. Essa fórmula é composta por saldo médio de contas a receber, também durante um ano, e as receitas obtidas no mesmo período. Então, suponhamos que o meu saldo médio de contas a receber foi de R$150 mil no ano, e as minhas receitas durante o mesmo período somaram R$1.200.000. Eu faço a divisão dos 150 por 1.200.000
e multiplico por 360. Terei o meu prazo médio de recebimento das vendas, que nessa conta, nesse exemplo, foi de 45 dias. E, por último, o prazo médio de pagamento das compras. Da mesma forma que os anteriores, eu pego aqui o saldo médio de contas a pagar durante o ano, faço a divisão pelas compras do mesmo período e multiplico por 360, que é o número de dias incorridos no ano. Então, também suponhamos aqui que o nosso saldo médio de contas a pagar foi de R$90 mil e as mercadorias, as compras, né, somaram 720 mil. Multiplicando por 360, nós temos aqui um prazo médio de 45 dias. Ok? Agora, vamos, de forma mais prática, entender como calcular esses prazos. Esses prazos, da forma que estão dispostos aqui, como eu disse, é um cálculo padrão, uma fórmula padrão que existe para o cálculo, mas existem alguns eventuais problemas que podem acontecer. Tá? Por exemplo, vamos supor que esse R$90 mil de saldo de contas a pagar que eu tenho lá em 31/12, certo? É o mesmo saldo que eu tenho durante o ano, porém, no dia 20/12, eu fiz uma compra para 15 dias, certo? O meu saldo será o mesmo, porém, meu prazo daquela compra será muito menor. Então, a fórmula não necessariamente vai refletir o real prazo que eu tenho dos meus títulos. Então, são fórmulas amplamente utilizadas, mas é necessário que tenha um certo cuidado para utilizá-las, ok? Além disso, como são informações disponíveis no balanço patrimonial e no DRE, é necessário que você tenha esses demonstrativos em mãos, atualizados, certo? Para fazer esses cálculos. Bom, vamos lá então para outra forma de calcular. Primeiro, vamos demonstrar aqui o prazo médio de giro de estoque. Bom, informei aqui algumas datas aleatórias, certo? De data de compra e data de venda. Ou seja, quanto tempo eu demorei para vender determinado produto. Tá? Não importa o produto. Eu coloquei produto 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos supor aqui que eu tenho um produto que gira em 26 dias, outro gira em 15, 10 e outros eu giro em 73 dias. Bom, qual que é o prazo médio de giro de estoque? A princípio, seria muito fácil fazer a soma dos dias, dividir por 4, né, fazer a média, e dizer que é 31 dias. Mas isso está errado. Isso não está correto. Por que não está correto? Porque os meus produtos, nem sempre eles têm o mesmo valor. Vamos supor, então, nesse seguinte cenário que está demonstrado aqui em tela, que o produto que eu tenho que gira em 26 dias, ele me custou R$12 mil. O de 15 dias, R$7.500. E o produto que gira mais rápido custou apenas R$3 mil. E esse produto que gira em 73 dias, ou seja, que demora 73 dias desde da data de compra até a data de comercialização, seja ela uma revenda, ou seja uma empresa uma indústria, né, que precisa fazer uma fabricação, né, transformar esse produto, é de 73 dias. Porém, esse produto me custou R$ 67.500. Ou seja, só ele representa 75% do meu estoque. Então, eu não posso simplesmente fazer a média de dias. Eu preciso fazer a ponderação de quanto representa essa mercadoria no meu estoque. Quanto em valor, é claro. E aí sim faço a ponderação. Bom, esse produto gira em 26 dias, mas ele representa apenas 13,33% do meu estoque. Então, fazendo a ponderação, eu trago aqui para 3,5 dias. E assim com os demais. Então, na verdade, o meu prazo médio de giro de estoque não é de 31 dias, como foi feita aqui a média simples, e sim de 60 dias.
Parece algo simples, né, pessoal? Mas isso, algumas vezes, leva o empresário, o administrador, até o profissional da área a cometer erros. Tá? Bom, vamos fazer aqui o mesmo exercício com o prazo médio de recebimento de vendas. Tá? Então, você tem aqui a data da venda do produto ao seu cliente e tem o vencimento do título. Cada um deles você vendeu aqui num prazo, certo? Então, ao invés de você usar aquele saldo do balanço e dividir pelas suas vendas, multiplicar por 360, você pode usar dessa forma que eu estou demonstrando para calcular o seu giro de estoque, o que, na minha opinião, é muito mais assertivo. Giro de estoque também o prazo médio de recebimento das vendas. Tá? É muito mais assertivo porque você considera realmente a data de venda, ou de compra, e a data de vencimento do título. Tá? E o valor que cada um representa nesse total. Então, aqui também, tá? Se nós fizéssemos aqui a média simples dos dias, o que está errado, teríamos aqui 38 dias, tá ok? Mas, fazendo a ponderação do número de dias, o valor do título, e calculando aqui a participação, quanto representa esse título no nosso total de contas a pagar, teremos aqui o nosso prazo médio de recebimento de vendas de 45 dias. Ok? Que é bem diferente desses 38 que foi calculado aqui na média simples. Tá? Média simples de dias, né? O que não existe. Tá? E aqui a mesma forma, pessoal, para o prazo médio de pagamento das compras. Tá? Então, você lista seus títulos, quando houve aquisição do produto, qual é o vencimento de cada título, o número de dias, o valor de cada título, quanto cada título representa no total e faz a ponderação. Ok? E você vai ter aqui o exato prazo médio de pagamento de suas compras. Ok? Bom, fazendo aqui só um breve comparativo. Tá? E já trazendo também aqui, adiantando, a fórmula de cálculo que eu vou tratar logo na sequência. Para obtenção do ciclo financeiro, eu utilizo o meu prazo médio de renovação de estoque, ou do giro de estoque, ok? Somo aqui o meu prazo médio de recebimento de vendas, ou seja, meu ciclo operacional, que é o tempo, que é o período da compra do produto até o recebimento do cliente. Tá? É todo o ciclo. E desse valor total, ou desse ciclo total de ciclo operacional, eu tiro aqui os 60 dias, que é o período que o fornecedor está me financiando. Certo? É um período que eu não preciso de caixa. O fornecedor está me financiando. Usando aqui os números fake, né, vamos dizer assim, né, que nós calculamos aqui de forma incorreta, usando aqui as médias de dias, que está incorreto, o nosso ciclo financeiro seria de 9 dias. Mas, trazendo aqui o cálculo correto, nós temos aqui o nosso prazo médio de renovação de estoque foi de 60 dias, que está aqui em cima. O nosso prazo médio de recebimento das vendas, que é de 45 dias. Então, meu ciclo operacional, nesse exemplo, é de 105 dias. E nesses 105 dias, desde que eu comprei mercadoria até o que eu recebi do cliente, o meu fornecedor ou os meus fornecedores me financiaram por 45 dias. E o meu ciclo financeiro, nesse caso, é de 60 dias. Pessoal, se ficar alguma dúvida, por favor, abra o microfone e me sinalize, ok? Bom, eu já adiantei ali a fórmula, tá? Mas vamos tratar aqui de forma mais clara. Então, qual que é a fórmula para calcular o ciclo financeiro? Eu pego meu ciclo operacional, ok? Que é todo o período decorrido desde o período que eu compro a mercadoria
até o que eu recebo do cliente. Faço a redução aqui do prazo médio de pagamento das compras, que é onde o fornecedor está me financiando, e chego ao meu ciclo financeiro. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, pessoal, podem abrir o microfone e perguntar, tá ok? Bom, agora vamos trazer um pouquinho mais para a realidade o que é esse ciclo financeiro, ok? Bom, eu vou demonstrar aqui de forma demonstrativo gráfico para que fique mais claro o que é esse ciclo financeiro e qual o impacto desse ciclo no dia a dia da empresa. Bom, no nosso cálculo, nós chegamos que o nosso prazo médio de pagamento das compras, ou o período que o fornecedor está me financiando, é de 45 dias. Aqui eu coloquei 10 dias a título de trânsito. O que é esse trânsito? É o período em que eu comprei a mercadoria, fiz o pedido ao meu fornecedor, até que o fornecedor entregou na minha empresa. Osmair, mas isso aqui não é meu estoque. Pois é. Se você for responsável pelo frete, a mercadoria já é sua, o risco já é da empresa, a partir do momento em que você coletou isso ao fornecedor. Independente se a transportadora, se você, a sua transportadora, o teu caminhão ou um terceiro estiver coletando, a mercadoria já é sua. Então, já é um estoque em trânsito. Você já pode contar isso como estoque em trânsito. Osmair, mas o frete é por conta do fornecedor, não é meu. Tudo bem, mas a partir de que momento começa a correr o prazo de pagamento? O prazo que o fornecedor te concedeu? A partir da chegada da mercadoria ao seu estabelecimento ou a partir do faturamento da nota fiscal? Faturamento do produto, né? Com certeza, geralmente, né, é a partir da emissão da nota fiscal. Então, a partir da compra, faturou, já começa a correr o prazo que você tem para pagar o seu fornecedor. E pode ser considerado nessa análise como estoque em trânsito. Vamos supor que essa seja uma indústria, tá? Então eu comprei essa matéria-prima, esse material de embalagem no quarto e armazenei esse produto por mais 20 dias. Deixei paradinho lá, certo? Depois disso, eu transformei essa matéria-prima, esse material de embalagem em produto acabado. Então, ficou 20 dias armazenado a matéria-prima, material de embalagem. Depois disso, foi transformado em produto acabado. E esse produto ficou mais 30 dias em estoque. E aí você vendeu esse produto ao seu cliente. E essa venda, você concedeu um prazo médio de 45 dias. Bom, você lembra lá no início, quando eu disse, parece muito fácil, né? Bom, se eu compro um 45 e vendo 45, estou tranquilo, né? Não preciso me preocupar com caixa. Mas aqui vocês já percebem que não é tão simples assim. Eu comprei mercadoria, armazenei por alguns dias, depois que eu vendi, ainda concedi 45 dias. Ou seja, o meu ciclo operacional, nesse exemplo, foi de 105 dias. Ok? Só que a partir do momento que eu paguei o fornecedor, até o momento em que eu recebi do cliente, se passaram 60 dias. Ou seja, ficou um buraco no caixa. Se a empresa não tiver caixa disponível para financiar essa venda, vai ser necessário buscar um capital de giro, certo? Geralmente, com instituições financeiras. Osmair, há problema em buscar capital de giro com o banco? Não, não há problema buscar um capital de giro, desde que o custo desse capital de giro esteja mapeado e que você já tenha incluído isso no teu preço de venda. Tá? Não há problemas captar dinheiro, não há problemas pagar ao banco 2%, 3% de juros ao mês. Claro que quanto menor, melhor. Mas desde que esse custo esteja mapeado, que você
esteja incluindo esse custo do preço de venda e não esteja prejudicando a tua margem, o teu caixa, não tem problema. Você pode trabalhar com o dinheiro do banco. Claro que isso requer um planejamento muito bem feito. Bom, vamos partir agora, falamos um pouquinho de ciclo financeiro, agora vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é, como nós comentamos, ele é diretamente influenciado pelo ciclo financeiro. Quanto maior for meu ciclo financeiro, mais recursos eu preciso captar com bancos ou financiar com meu caixa próprio. Que o dinheiro do caixa também não sai de graça, né? Eu poderia usar esse dinheiro para fazer uma aplicação, mesmo que hoje já esteja rendendo 2% ao ano, mas é alguma coisa, ou melhor, está investindo esse dinheiro na empresa e está recebendo isso numa taxa bem maior do que uma aplicação no banco, ou estar financiando um capital de giro. Bom, o fluxo de caixa, existem duas formas de se realizar um fluxo de caixa, de fazer um fluxo de caixa. Tem um fluxo de caixa direto, que nada mais é do que o método tradicional, onde são registrados todas as movimentações de caixa, seja elas entradas ou saídas. Tá? Por que eu coloquei aqui são, que é o histórico, ou serão projetados? Porque na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa projetado. Igualmente importante, não vou dizer que é mais ou menos importante, igualmente importante ao registro diário de todas as suas entradas e saídas de caixa, também é indispensável que você faça uma projeção do seu caixa. Já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E o outro modelo de fluxo de caixa é o fluxo de caixa indireto. É um modelo que não aborda analiticamente todas as entradas e saídas de caixa, mas sim as operações que influenciaram na variação do caixa. É um modelo contábil. Se vocês abrirem qualquer demonstração financeira de uma empresa SA que tenha capital aberto, capital fechado, enfim, eu digo pesquisarem isso porque geralmente são empresas de capital aberto que têm balanço divulgado, tá? Então é muito mais fácil encontrar informação dessas empresas. Vocês vão encontrar lá o fluxo de caixa indireto. Em todas as dimensões financeiras tem. É um modelinho um pouco chatinho para se trabalhar, tá? Mas eu vou trazer aqui de uma forma um pouco mais simplificada para demonstrar como é legal usar esse modelo, tá? Pelo menos de forma abrangente. O que ele trata assim, de forma geral? As origens e aplicação de recursos, ou seja, da onde veio o dinheiro e para onde foi, tá? Ou da onde irá vir, no caso da projetado, e para onde irá ser aplicado. Bom, Osmair, por que você está falando de fluxo de caixa e está trazendo um DRE? Eu faço uma pergunta a vocês, como projetar um fluxo de caixa se eu não conheço ou não sei qual será o resultado da minha empresa? Não sei o quanto eu vou vender, não sei quanto vai custar, não sei quais serão minhas despesas e muito menos qual será o meu lucro. Para projetar o fluxo de caixa, eu preciso saber como será o meu ano, o meu mês, o meu semestre, enfim, o período que você vai analisar, certo? Eu preciso projetar as minhas vendas. Osmair, é difícil, eu não sei, mas é necessário. Tá? Dentro do possível, dentro da sua expertise, dentro do histórico que você já tem, é importante fazer a projeção. Ok? Aqui só trouxe um exemplo bem básico, tá? Fazendo aqui um faturamento anual de 3.370.000 com um resultado líquido de R$300.000. Tá? Os números aqui não importam, tá, pessoal? Só para exemplificar realmente. Tá? O fluxo de caixa, apesar de não estar diretamente, pelo menos no mesmo momento, ligado ao lucro, tá? Ele requer um planejamento de longo prazo da empresa, inclusive com relação ao tipo de negócio que a empresa pretende investir.
Tá? Eu vou trazer aqui um exemplo de uma empresa do ramo de tecnologia da informação. Tá? Vamos supor que uma empresa ela preste dois tipos de serviço. Tá? O RaaS, que para quem não sabe é o Hardware as a Service, nada mais é do que o modelo de negócio que oferece um hardware como serviço, ou seja, uma locação. Você tem um servidor, um computador, enfim, disponibiliza isso ao seu cliente e o teu cliente paga um aluguel. Ok? Vamos trazer aqui um exemplo bem simplista, tá? Que esse servidor aqui, tá? Ele custou R$100.000 para a empresa. E ela vai alugar para um cliente por R$3.000 durante 60 meses. Tá? E no final aqui, fazer uma conta bem simplista, vai somar aqui R$180.000 de aluguel recebido, que é um bom valor. 80% de lucro, cá entre nós, eu acho que é um valor bem interessante. Tá? Mas vamos pegar outro exemplo. Que essa mesma empresa, como eu disse, tem dois negócios, o Hardware as a Service e também o Software as a Service, que também é um modelo onde a empresa disponibiliza um sistema, um software, geralmente de prateleira, via uma plataforma web. Ou seja, a empresa desenvolve um software, armazena isso na nuvem, certo? Ou na estrutura própria, e disponibiliza esse sistema para os seus clientes. Um exemplo é o Office 365. Acredito que muitas pessoas já conhecem, mas o Office 365, você não precisa adquirir a licença da Microsoft. Você aluga ela por um ano. Depois você renova, se você quiser, claro. Tá? Bom, vamos pegar aqui, para facilitar a nossa análise, que esse sistema também tenha custado para a empresa R$100.000. Ok? E ela também vai disponibilizar isso para um cliente, pelo mesmo período, 60 meses, e vai receber aqui uma parcela de R$2.000. Bom, na primeira análise, sobre Osmair, olha, acho que realmente disponibilizar um hardware para o nosso cliente é muito melhor. Ao invés de 20% de lucro, eu tenho 80%. Tudo bem. Vamos mudar um pouquinho o cenário? O hardware, um servidor, a empresa pode disponibilizar para quantos clientes? Para um cliente. Já o software, ela desenvolve, armazena na nuvem e está disponível para quantos clientes ela puder vender esse software, ou puder alugar. Certo? Então, eu tenho um custo fixo, um investimento e posso disponibilizar isso para N clientes. E, com certeza, não preciso nem dizer que vai dar um retorno muito mais interessante para a empresa. Tanto de lucro, quanto, consequentemente, caixa. Tudo passa pelo caixa. Ok? Vamos em frente. Bom, o fluxo de caixa, eu comentei do fluxo de caixa indireto, certo? Vamos começar com ele, e nós finalizamos depois com o fluxo de caixa direto. Tá? O fluxo de caixa indireto, ele traz, como eu disse, a origem dos recursos e a aplicação. Tá? Aqui eu trouxe um resultado, um lucro líquido projetado de R$330.000. Por que eu coloquei isso em depreciação? Porque o fluxo de caixa indireto, ele traz somente as operações que influenciam no caixa. A depreciação, apesar de reduzir o resultado, reduzir o lucro da empresa, ela não afeta o caixa. Não afeta o caixa. Então, eu desconsidero isso do fluxo de caixa indireto. Tá? Então, eu tenho um lucro projetado de 330 mil. Bom, neste momento, não importa se a empresa vendeu a prazo, se a empresa vendeu à vista, e qual que é o prazo. Tá? É uma análise mais geral, mais sintética. Mas eu sei que no próximo ano, eu tenho um resultado de R$330.000, eu já tenho parcelas de empréstimos já contratados em períodos anteriores que eu tenho que pagar
e somam R$150 mil, por exemplo. Os sócios querem tirar dividendo, nada mais justo, a empresa existe para isso, gerar valor para os sócios. A empresa também precisa investir ou quer investir. Como estratégia de aumento de vendas, a empresa quer aumentar o prazo para os clientes. Bom, se eu aumento o prazo para o cliente, eu recebo menos no primeiro momento, certo? E transfiro esse saldo para receber em algum período, certo? Um mês depois, 2 meses depois. O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de caixa. Eu preciso financiar essa venda ao cliente. Afinal, eu fiz a compra, eu paguei meus funcionários, paguei os impostos, e agora vou financiar para o cliente me pagar isso mais para frente. Então, eu preciso também, acaba também sendo uma aplicação de caixa. E da mesma forma, estoque. Olha, eu quero aumentar minhas vendas, ou quero ter uma segurança a mais em estoque. Não quero me preocupar com o prazo de entrega de fornecedor. Tive um atraso uma vez, me deu prejuízo, agora eu quero ter estoque sobrando à minha disposição. Certo? Bom, tudo bem, mas precisa de dinheiro para isso. Afinal de contas, você vai comprar e vai manter a mercadoria em estoque. A princípio, parado, né? Bom, nessa projeção aqui, então, eu tinha aqui os R$330 mil de lucro projetado, que eu projetei aqui para o ano seguinte. Tive todos aqui esses investimentos ou pagamentos que estão projetados também. E eu sei, olha, se tudo isso se realizar, a minha operação aqui vai resultar em R$200 mil negativo em caixa. Bom, agora vamos para minhas fontes de recursos. Eu já vou começar o ano com R$40 mil em caixa. Bom, fechei 2020, fechei meu balanço, tenho R$40 mil. Com isso, não me preocupo. Vou fazer investimentos. Bom, estimo aí que vou precisar pelo menos de uns R$90 mil de novos financiamentos para bancar esse investimento. O resto eu vou bancar com caixa. Bom, tive que aumentar meu prazo para os clientes. Tive que financiar meus clientes. Vou correr atrás do prejuízo e vou buscar também um maior prazo com meus fornecedores. Ou seja, eu quero que o meu fornecedor também me financie mais. Então, isso também acaba sendo uma fonte de recurso. Não entra dinheiro em caixa, mas você deixa de pagar durante um período. E, além disso, a minha operação, além dos recursos para investimentos, eu preciso captar também R$90 mil para capital de giro. Então, eu tenho aqui um saldo projetado de R$70 mil. Ok? Como eu disse, pessoal, o fluxo de caixa indireto, ele não trata de análises de cada lançamento de entrada e saída. Não trata disso. Mas eu acredito que seja uma forma bem interessante para que o empresário, o administrador, faça a primeira análise. Ou seja, bom, eu tenho R$330 mil de resultado, ou tenho não, né? Projeto ter. Tenho as minhas obrigações, que eu tenho que pagar, tenho meu investimento que eu preciso fazer. Bom, com tudo isso, eu não vou ter dinheiro. Logo, eu preciso buscar isso com o banco, preciso que meus fornecedores me financiem, ou preciso utilizar o dinheiro que já está em caixa. Tá? Eu acho isso muito importante na primeira análise, que antes que se faça toda aquela movimentação de entrada e saída de cada dos títulos, de folha, impostos, encargos, fazer essa análise macro. Acho que a análise macro já ajuda o empresário, o administrador, a prever algumas coisas, certo? E, claro, quando você tem tempo, se você já está prevendo que, olha, para fazer um investimento de R$170 mil, eu preciso fazer uma captação aqui de R$90 mil, ou de 180, porque o capital de giro aqui, o dinheiro não tem carimbo, né? R$180 mil. Então, eu busco isso com a minha instituição financeira, com mais antecedência, tem um prazo maior de negociação e, com certeza, o empresário vai conseguir umas taxas mais atrativas, prazos mais alongados, de forma que venha a colaborar para o seu negócio e não que venha a prejudicar. Tá? Acho que
acho que é unânime dizer que chegar no banco e disser, olha, eu preciso de 180 mil reais para a semana que vem. Dificilmente você vai ter taxas atrativas ou um prazo condizente com a sua realidade. Bom, trazendo aqui o fluxo de caixa indireto de forma gráfica, ficar um pouquinho mais claro. Bom, como demonstrado, a empresa inicia o ano, né, com 40 mil reais em caixa. A projeção é que ela tenha 330 mil reais de lucro. Então, são recursos que vêm para a empresa. A empresa necessita captar 180 mil reais. 50 mil reais ela vai conseguir, ou pretende conseguir, com aumento de prazo aos fornecedores, certo? Então, o fornecedor vai me financiar mais, reduzindo aqui o ciclo financeiro, ok? Os valores pagos de parcelas de empréstimos e dividendos aos sócios vão me consumir desse montante de caixa 210 mil reais. Os investimentos vão consumir 170 mil reais. E o aumento de estoque e o aumento de prazo ao cliente vão consumir 150 mil reais. Eu pretendo fechar meu ano com 70 mil reais de caixa. É super importante fazer essa projeção, certo? Osmair, mas não tem como acertar. Com certeza não tem. Com certeza você não vai acertar 100%, certo? Mas é melhor você errar 50% do que 100%. E isso, a maturidade, a experiência com relação às projeções de resultado, você tem no dia a dia, certo? Mas é importante fazer essa projeção. Isso é indispensável. Para o sucesso de qualquer empresa, precisa olhar para frente, certo? É claro que o passado é importante, é da onde você vai buscar informações, o histórico é muito importante para que você verifique como foi sua movimentação de caixa, o que deu certo, o que deu errado, mas olhar para frente é indispensável. Bom, e aqui nós temos isso apenas um modelo, né, claro, tá? De um fluxo de caixa direto. Esse é aquele fluxo de caixa que realmente, né, demonstra todas as entradas, todas as saídas e o saldo final de cada mês. Então, vamos pegar aqui só um mês como exemplo. Iniciou o ano com 40 mil reais. O quanto a receber rendeu para o caixa R$ 255.500. Houve pagamentos de fornecedores de R$ 154.685. Pagamento de salário, R$ 40 mil. Pagamento de impostos, R$ 45 mil. As parcelas de empréstimos, que já estão mapeadas, R$ 2.500. Os dividendos, que nesse caso foram parcelados, R$ 5 mil. Então, comecei o mês com 40, tive R$ 255.500 de entrada, R$ 257.185 de saída, e cheguei ao final com R$ 38.315. Isso acontece em todos os meses. Tá? Bom, vamos pegar aqui no mês 8. No mês 8, começou-se aqui com um saldo de R$ 176 mil, porém, os recebimentos foram menores. Provavelmente, a empresa aumentou o prazo para o cliente. Como eu disse no fluxo de caixa indireto, quando você aumenta o prazo para o cliente, você precisa buscar dinheiro em algum lugar. Ou usar o dinheiro do caixa, ou buscar um financiamento. Certo? Nesse caso aqui, a empresa foi obrigada a buscar um recurso, porque o caixa praticamente ficou zerado. Certo? Iniciando outro mês da mesma forma, tá? Até chegar aqui o mês 12, o mesmo cenário. A empresa teve aqui o 13º para pagar, certo? Como o
o Juliano comentou na última aula, né? Muitas empresas acabam, realmente, empresas que não possuem um fluxo de caixa, não trabalham com fluxo de caixa, acabam esquecendo que tem o 13º para pagar. Claro que o meu exemplo ficou tudo no mês 12, né? Nós sabemos que parte é pago no final do mês 11, do mês 12, que é só a título de exemplo, mas no final do ano tem que pagar o 13º. Porque a empresa não estava preparada e foi necessário fazer uma captação de recursos. Fechando o ano aqui com R$70 mil. Esse modelo é muito mais fácil, certo? Para você trabalhar, basta listar as entradas e saídas que você espera ter, mas é bem mais trabalhosa, certo? Então, se você optar em ter uma visão mais macro no primeiro momento, use o fluxo de caixa indireto, para ter uma visão macro. E depois, faça o fluxo de caixa direto, mapeando todas as entradas e saídas, certo? Acho que alguém compartilhou a tela e fez um rabisco aí. Vamos lá. Bom, igualmente importante, a mesma importância de realizar e fazer um fluxo de caixa projetado é fazer um acompanhamento desse fluxo mensalmente. Ou mensal, ou semanal, diário, enfim. Quanto menor o prazo, melhor. Tá? Vamos supor aqui que a empresa fez aqui o fluxo de caixa projetado, tá? E pretendia ter esse comportamento de caixa durante o ano. Ok? Bom, só que o realizado foi um pouquinho diferente. No primeiro mês já teve aqui um gap, certo? Bom, por que eu tive esse gap? Aqui começa o aprendizado para melhorando o fluxo de caixa projetado. Se eu previ que eu ia ter 55 mil em caixa aproximadamente, terminei aqui com 33, o que aconteceu? Tive uma mudança nas minhas operações ou foi algum equívoco, algum erro que eu fiz na minha projeção, certo? É muito importante fazer essas análises. Sem analisar o que deu certo, o que deu errado, você não vai conseguir ir melhorando as projeções ao longo do tempo, ok? Bom, aqui no mês 8, a empresa pretendia ter um caixa maior. Porém, o caixa teve um comportamento bem diferente. Bom, o que nós tivemos aqui no mês 8? A empresa financiou por volta de R$80 mil o seu cliente. Deixou de receber, transferiu isso para frente. Logo, o que a empresa projetou receber, não recebeu. Certo? O caixa caiu. Bom, no mês 9, aconteceu o contrário. O caixa foi maior que o projetado. Vamos ver o que pode ter acontecido? Olha só. Bom, a empresa primeiro optou em financiar seu cliente, mas com planejamento correu atrás do seu fornecedor, no bom sentido, e buscou o financiamento do fornecedor, ou seja, pediu mais prazo e transferiu os pagamentos mais para frente, em outros períodos, certo? Teve um fôlego de caixa. E isso colaborou para que a empresa melhorasse o seu fluxo de caixa, certo? Então, é extremamente importante projetar o fluxo de caixa, acompanhar essa projeção, seja ela acompanhamento mensal, seja semanal, quanto menor o período de acompanhamento, melhor. Mas projetar um ano de caixa é muito tempo. Eu não consigo. Não tenho informações para isso. Bom, é o ideal, quanto maior, melhor. Mas começa aos poucos. Bom, vou projetar 30 dias. 30 dias já é alguma coisa. Depois, 60, 90 dias, um semestre, e assim vai indo. Tá? Ninguém aprende a fazer uma projeção de caixa de um dia para o outro. E como eu disse, projeção de caixa, não adianta você projetar só o caixa se você não tem uma projeção de resultado.
Você precisa saber o quanto você vai vender, o quanto vai custar as suas mercadorias, o quanto você vai pagar de funcionários, impostos, tudo isso é desembolso de caixa. Então, você precisa projetar isso no seu resultado e depois levar isso para o seu fluxo de caixa. Ok? É claro, resultado não tem prazo, né? Receita menos despesa, período de competência, mas a partir daí fazer o seu fluxo de caixa transformando isso em dinheiro. Tá ok, pessoal? Bom, nesse sentido, eu finalizo, ok? A minha explanação sobre ciclo financeiro e fluxo de caixa. Gostaria de agradecer imensamente o Biopark pelo convite. É sempre um prazer colaborar aqui com o Biopark. E parabenizar novamente pela iniciativa. São assuntos muito legais que ajudam bastante o dia a dia das empresas. E tenho certeza que aqueles que optarem em assistir todas as aulas vão ter uma bagagem maior aí para melhorar o dia a dia da empresa, planejar direitinho o seu fluxo de caixa. Nas próximas aulas, teremos aí uma parte contábil, a importância de ter um controle contábil adequado, buscar recursos financeiros, onde buscar, como buscar, custo financeiro, planejamento, tá? Gestão de crédito e cobrança. Então, são assuntos muito legais e são assuntos do dia a dia da empresa. Isso, com certeza, vai ajudar muito todos que assistirem, seja acadêmicos, seja profissionais da área, seja empresários, no dia a dia da empresa, no dia a dia dos seus estudos. Ok? Muito obrigado e fico à disposição de todos para perguntas, dúvidas, bate-papo, fico à disposição. Nós que agradecemos, Osmair. Muito obrigada a você por ter aceito o convite, por estar dando essa aula para nós. Agora a gente vai ter um tempinho para interação. Se tiver perguntas, podem estar erguendo a mão, fazendo a pergunta diretamente ao Osmair, ou também colocando no chat que a gente vai repassando as perguntas. Também reforço que a pesquisa de satisfação da aula de hoje, ela já está disponível. A gente colocou o link ali no chat, então todos que puderem responder, é muito, muito bom para o Biopark ouvir a opinião e ver o que pode melhorar. Então, Osmair, o Max da empresa Perceptron, ele colocou uma pergunta aqui no nosso chat, no decorrer da apresentação. Antes, ele pediu se você pode estar compartilhando os slides e o modelo de Excel, enfim, que pode ser feito. Claro, posso sim. Na sequência, eu disponibilizo para vocês, hein? Ok, então o Osmair vai me mandar e a gente repassa no grupo das empresas, por e-mail, enfim, a todos que tiverem interesse. Então, a segunda pergunta do Max, ele coloca assim: o que acontece quando há variáveis que são estocásticas? O Max, ele é chileno, então eu coloquei no Google Tradutor aqui. Se não for essa palavra, Max, você me corrige. Me ajuda, tá? Me ajuda. O que acontece quando há variáveis que são estocásticas? E elas não são fixas, porque aí parece que se conhece todos os prazos, mas eles podem não ser consertados. Seria isso, Max? Eu acredito que, Max, você me corrija, mas eu acredito que existem variáveis não controláveis, né? Como, por exemplo, uma eventual inadimplência, né? Se eu tenho aqui um título, como demonstrei, que apresentam o maior valor, né, da minha carteira de clientes, e eu tenho uma inadimplência talvez de 30 dias, certo, Max? Acredito que seja nesse sentido. Osmair, Oi. perdão, é o Vitor falando. Claro. Estocástico e não fixo, quando você usa os exemplos ali, você usa um prazo médio, né, de prazo de pagamento, por exemplo. Por exemplo, eu tenho lá os meus milhões que eu estou devendo para o meu fornecedor, e alguns eu devo 90 dias, alguns eu devo 180, alguns eu devo a 5 dias. Então eu, na prática, não conheço esses prazos são estocásticos, eles são aleatórios, e não fixos. Mas eu acho que falta para o Max esse encaixe exatamente dessa parte
dessa parte, Osmair, do prazo médio aí, ou de como você chega nesse prazo de 45 ou 30, ou qual seria, como é que você chega nesse prazo do que você deve e do que você financiou o teu cliente? Vamos lá. Então, vou voltar um pouquinho aqui, tá? Max, eu vou explicar aqui, Max, e, por favor, se não for isso, você me avisa e nós voltamos, ok? Bom, quando eu passei aqui a questão do prazo médio de recebimento de vendas, eu listei, certo? Todos os títulos que a empresa tem. Ou seja, a empresa faz diversas vendas, certo? E essas vendas, existe um prazo. Aí, claro, temos vendas à vista, venda para 30 dias, 15 dias, isso varia muito. Tá? Com certeza, esse prazo não é fixo. Aqui, o exemplo que eu utilizei, ele é muito simplista e fácil, né? Porque eu tenho poucos títulos e prazos pré-definidos. Mas, Max, assim, à medida do possível, não que isso seja fácil, tá? A empresa precisa ter uma política de prazos, certo? Prazos para vendas à vista, se for fazer uma venda a prazo, certo? Ou vendas, por exemplo, a política é vender para 45 dias, certo? Bom, qual que é o meu ciclo financeiro? Se meu ciclo financeiro, se essa venda de 45 dias me der um ciclo financeiro de 60 dias, logo eu preciso buscar dinheiro em algum lugar, certo? Nesse caso, ou a empresa tem um caixa robusto para bancar essas vendas, certo? Financiar o seu cliente, ou a empresa tem que buscar isso numa instituição financeira. Bom, quanto que eu tenho que buscar? Você pode fazer uma captação no valor um pouco superior. Vamos supor aí que você faça uma captação, por exemplo, de, sei lá, 50 mil reais. E você tem uma política de manter um caixa mínimo. Bom, eu vou manter um caixa mínimo na empresa de 20 mil reais para absorver esses prazos médios. Eu vendi um prazo um pouco maior, então meu caixa consegue segurar esse prazo maior. Comprei um prazo menor, meu caixa consegue financiar, certo? Então, se não existe uma política bem definida de prazos e um mapeamento bem definido do seu ciclo financeiro, você precisa ter um caixa robusto. Tá? Ter um caixa robusto para conseguir absorver essas variações de prazo, seja de venda, onde você financia seu cliente, ou compra, certo? Onde você acaba ou pagando à vista, ou não conseguindo um prazo adequado com o seu fornecedor, ou até mesmo por conseguir um valor mais atrativo, né, um preço mais atrativo com o seu fornecedor, acaba pagando à vista. Mas para isso você precisa de ter um caixa interessante. E aí vem a questão do planejamento, né? Se você precisa fazer uma captação financeira, como uma instituição financeira, de um valor para manter o seu caixa robusto, se esse for o caso, é importante que você faça uma projeção, tenha essa projeção de resultado, tenha essa projeção de caixa, e o quanto antes buscar isso com o teu banco, certo? De forma que você consiga taxas mais atrativas e prazos mais adequados. Legal. Obrigada, Osmair. Lembrando que a gente tem um tempo para perguntas, então toda dúvida que estiver surgindo ou questionamento também pode estar sendo aproveitado esse momento para tirar dúvida, para aprimorar aquilo que daqui um pouco há alguma necessidade numa empresa, que pode ser geral, também pode ser compartilhada. Então, temos uma pergunta do Matheus, da empresa Bioalgas. Ele coloca assim, Osmair, parabéns pela apresentação e obrigada por dividir seu conhecimento conosco. Por gentileza, você conhece ou usa algum software ou ferramenta para controle e planejamento de fluxos de caixas e outras variáveis financeiras, ou a boa e velha planilha no Excel personalizada para a realidade de cada empresa é a melhor opção? Bom, na empresa que eu trabalho, nós utilizamos um sistema ERP
bem robusto, que é o SAP, tá? Mas isso geralmente é aplicado para grandes empresas. Existem várias ferramentas do mercado, vários softwares para controle de fluxo de caixa. Tá? Existem, eu não vou citar nomes, tá? Acho que assim seria interessante, mas existem, por exemplo, ferramentas que são destinadas a planejamento financeiro, projeção de resultado, onde você projeta o teu DRE, você projeta o seu fluxo de caixa, projeta o teu balanço, o teu DRE, enfim, você projeta todas as informações para o ano seguinte, tá? Inclusive com a possibilidade de montar cenários. Por exemplo, olha, eu sou uma empresa que tem uma influência do dólar, ou seja, sou uma importadora. Então, você pode, por exemplo, trabalhar com diversos cenários de dólar, diversos cenários de receita, enfim. Existem ferramentas do mercado para isso, tá? Mas o bom e velho Excel, como você disse, também é excelente, tá? Se você fizer uma boa planilha de Excel, no primeiro momento, se não for possível, é claro, adquirir um software ou alugar um software, é muito interessante. O Excel atende bem, tá? Dependendo, é claro, do volume de informações. Se o volume é muito grande, o Excel acaba não sendo uma ferramenta segura. Eu costumo conversar com meus colegas, né, que o Excel, entre aspas, ele é burro, né? Porque ele não te mostra se tem erro ou não. Ele faz exatamente aquilo que você está pedindo, né? Você está comandando, você dá os comandos e ele faz. Agora, é uma ferramenta muito boa, mas que requer bastante cuidado no seu manuseio. Mas é uma excelente ferramenta. Excel é muito bom. Obrigada, Osmair. Lembrando que todas as aulas do programa BPK2B, elas são gravadas e disponibilizadas no YouTube. Então, se você perdeu a aula passada, que foi também do módulo de gestão financeira, ou qualquer aula que a gente já teve no programa, também pode estar assistindo lá pelo YouTube. O QR Code que consta aqui na apresentação do Osmair, o de baixo, ele leva diretamente aonde tá as aulas lá no canal do YouTube do Bioparque. Então, a Cirlei, da empresa Compostec, ela mandou uma pergunta aqui no individual. Ela coloca assim, se a empresa ela tem um caixa para pagamento à vista, mas ela tem um financiamento, como que você avalia isso? O que é melhor? Bom, vamos lá. Depende, tá? Acho que eu acredito que o sentido da pergunta eu tenho caixa, eu poderia quitar esse financiamento. Acredito que seja esse o sentido da pergunta. Se não for, por favor, me corrija. Tá? Acredito que sim, não veio completa, sim. Se não for isso, Cirlei, por favor, sinalize para nós. Isso. Abre o microfone. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, então, muito bem. Sim, Cirlei. Boa noite, Eu Cirlei. me atrapalhei na hora de mandar essa pergunta, mas a pergunta é assim, ó. Se eu tenho caixa, tá? Para fazer minhas compras, para pagar as minhas compras, mas se eu investir em produzir, porque vendendo meu lucro é maior do que o que eu ganho comprando à vista, é melhor eu financiar produto com mais prazo para o meu cliente, pegar investimento para o capital de giro, ou é melhor eu ficar mais segura, pagar meu fornecedor e vender? O que é melhor? Pagar à vista e tentar vender num prazo menor, ou eu vender mais produto com prazo longo e pegar capital para manter o meu giro? Bom, Cirlei, excelente pergunta, tá? Olha, não há problemas nenhum em você buscar empréstimo, buscar recursos com a instituição financeira para financiar a tua operação, né? Alavancar os seus negócios, né? Mas me cabe a responsabilidade de alertar que é preciso cuidado, né? É claro que se você fizer uma captação de recursos, vamos supor aí que você faça uma captação que pague ali 2% de juros ao mês, tá? E se você fizer aquisições e vendas de forma que a tua margem de lucro seja muito maior do que essa, por que não pegar dinheiro emprestado do banco e comprar produtos, fazer as vendas com maior prazo e tudo mais e ter mais lucro, né? Não tem problemas. Mas é necessário ter um bom planejamento, tá? Você pegou o dinheiro do banco, é claro que o banco vai querer isso de volta, né? E é muito importante que você tenha essa projeção, né,
de caixa, essa projeção de resultado, de forma que você tenha garantias, né, 2 garantias, e que você vai gerar, sim, caixa para pagar essas parcelas do banco e ter uma boa rentabilidade. Tá? Então, essa é uma outra grande importância de projeção de resultado. Bom, eu vou fazer a captação de recursos. Acho que se eu captar, vou pagar uma taxa de juros e vou ganhar muito mais. Ok. Quanto? Em quanto tempo? O quanto que eu vou vender a mais? O quanto de lucro que eu vou ter? Isso é importante. Tá? Você precisa projetar os seus resultados, fazer a projeção de fluxo de caixa para ver se isso realmente se sustenta. Se sustentando, tendo segurança, vai em frente. Essa é a minha sugestão. Muito boa resposta, obrigada. Eu agradeço a pergunta. Obrigada, Osmair. Obrigada, Sirlei, também pela pergunta. O Vitor está com a mão erguida. Oi, Vitor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Vitor. Osmair, obrigadão por ter participado conosco. Eu queria trabalhar um pouco contigo naquela parte lá do HAS e do SAAS. Uma coisa que vem hoje muito em moda é falar sobre as a service. Por que está se falando muito nisso? Porque ao invés de eu ter uma venda e uma renda, eu vou dizer, um fluxo de caixa positivo apenas num único momento do tempo, eu gero um fluxo de caixa positivo ao futuro, o que teoricamente me daria uma tranquilidade na empresa. Agora, existe uma confusão aí quando você fala de software as a service e hardware as a service. Eu queria mostrar isso contigo. Queria que se você me ajudasse a fazer um cálculo, eu gostaria da gente pegar uma planilha, eu gostaria de lançar um desafio para você. Eu queria montar a necessidade de capital de giro para a gente fazer um software as a service e um hardware as a service. Pode ser? Você topa comigo? Vamos lá? Beleza? O que então nós vamos fazer? Vamos colocar que a gente vai vender as mesmas quantidades, ou você pode dizer que a gente vai vender a mesma quantidade de unidades, ou você pode dizer que a gente vai ter o mesmo faturamento total. Aí é uma escolha. Vamos pegar o mesmo faturamento total, pode ser? Ok. Ou melhor, eu vou fazer pelo número de unidades. Nós vamos vender 1.000 unidades do negócio, seja do software, seja do hardware, ok? Ok. O custo de desenvolvimento dos dois, então nós vamos vender 1.000 unidades, né? O custo de desenvolvimento dos dois vai ficar em R$100.000 de ambos, do produto. Esse é o custo de desenvolvimento. Ele tem um tempo só. Ok. R$100.000. R$100.000, tanto para o hardware quanto para o software. O custo do hardware, ele vai custar R$2.000 por unidade, custo variável. Ok. Isso custa para a empresa dona do software, certo? Do hardware. Do hardware, perdão. Isso, porque Okay. ali eu vou ter que colocar peça, eu tenho que colocar mão de obra, então o custo variável dele custa R$2.000. O custo do software, eu estou entregando ele pela internet. Então, para mim, ele já não tem mais custo. Ou vamos jogar que ele tem um custo variável. Ele vai ter um custo de R$2 por download. Eu tenho que, afinal de contas, eu tenho que colocar ele dentro de uma página para angariar ele. R$2 por download, eu acho que é bom. Mas isso é uma vez só, né, Vitor? Não, R$2 por download. É o Isso, custo nesse variável caso, dele. 1.000 unidades, 1.000 downloads, R$2.000. R$2 por... Ok. Só que isso é custo variável. Então, no de cima, para corrigir, você tem que ter 1 milhão. 2 milhões, perdão. Se você estiver pegando já pelo número de unidades. Eu fiz pelo número de unidades, ou a gente coloca tudo em unidades, ou tudo no total. Ok. Se você quer trabalhar... Ok. Nesse caso, R$2 vai custar mensalmente, Vitor? R$2.000 mensal? O custo do software... Aqui, eu ouvi um equívoco quando eu te expliquei lá no início da montagem da aplicação, que você pensou como uma empresa comprando um software ou um hardware.
Eu estou falando o contrário. A empresa vendendo. Alugando, né? Alugando para outros. Então, por exemplo... Isso, exatamente. Tá? Foi esse exemplo que eu dei lá no slide. Então, eu tenho uma empresa que fabrica um computador. Esse computador tem um custo de R$2.000. Por computador, ele vai... O custo dele de fabricação do computador é de R$2.000 por unidade. Ou seja, se ele vai fabricar mil unidades, são R$2 milhões o custo variável total. Ok. Perfeito? Entendeu agora? O custo variável total do hardware vai ser 2 milhões, o custo do software 2 mil. Porque eu tenho R$2 para cada vez que eu baixo o software, eu vou baixar ele 1.000 vezes, perdão, e o hardware eu vou vender 1.000 unidades, então se eu vendo 1.000 unidades com R$2.000 de custo de fabricação, 2 milhões é o custo variável dele. Beleza? Ok. Na compra das peças para fazer o hardware, eu pago meu fornecedor com 45 dias. Ok. Podemos usar aqui o exemplo. Ok? Perdão. Beleza? E na venda do hardware, eu vendo ele também com 45 dias. Ok? No software, eu vou vender ele eu vou receber ele. Vamos colocar os mesmos 45 dias só para simplificar o cálculo. Só que no software, como eu não tenho custo variável, ou melhor, eu tenho R$2.000 de custo variável, eu pago ele no ato esse. Eu não tenho. O cara fez o download, ele pagou, eu automaticamente pago, debita R$2 da minha conta. Porque são duas empresas diferentes, dois produtos diferentes. É apenas o que eu quero no final é demonstrar a necessidade de capital de giro para fazer um hardware as a service e o mesmo capital de giro que eu preciso para fazer um software as a service. Isso é que eu quero demonstrar aqui. Ok, vamos lá, Vitor. Deixa eu voltar aqui na apresentação, me permita. Bom, no caso do hardware, o hardware as a service é um serviço, certo? Uma empresa do ramo de tecnologia da informação possui um hardware, ou fabrica, ou compra e disponibiliza isso para o seu cliente por um valor X mensalmente, certo? Perfeito. E no caso do software, a mesma coisa. Ela compra ou geralmente desenvolve, né? E também disponibiliza isso para os seus clientes. Tá? Agora, o ciclo financeiro disso, tá? Isso vai depender muito do tempo do desenvolvimento, por exemplo. Quanto tempo que a empresa demora para desenvolver? Certo? Apesar que isso, o tempo de desenvolvimento estaria no período de investimento, né? Não no período realmente operacional, certo? Por uma questão de simplificação, o tempo de desenvolvimento do hardware e do software é o mesmo. É o mesmo, ok. É que aqui nesse exemplo, Osmar, que você não considerou que é exatamente o importante, é o custo adicional, o custo variável do hardware. Ok. Nesse caso, vamos supor que foi feito um investimento de R$100.000, só que todo mês teria mais um valorzinho que a empresa a empresa dona do hardware vai ter que investir para manutenção dele, certo? Eu não estou nem falando de manutenção. Eu estou falando de coisas menores. Porque o que eu estou falando desse investimento não é para construir o bem, mas é para desenvolver ele. Eu vou desenvolver um carro elétrico. Vai me custar R$100.000 e eu vou desenvolver um software, vai me custar os mesmos R$100.000. Meu carro elétrico, eu decidi que eu vou alugar ele. Então, eu tenho todo o custo do desenvolvimento, mas eu tenho, para cada unidade do carro que eu coloco a alugar, eu também tenho o custo de produção dela.
Exato. No software eu não tenho esse custo de produção. Não, é isso aí, Vitor. É isso mesmo, tá? Nesse exemplo que eu passei aqui, eu coloquei que os dois têm o mesmo valor, tá? Para simplificar. Mas, com certeza, no caso aqui do hardware, para cada unidade que for vendida não, alugada para o seu cliente, vai ter que haver um investimento. Por exemplo, aqui para um cliente, eu tive que investir R$100.000 para fazer uma compra, se for fazer uma compra em aluguel, ou a fabricação, comprar as peças, fabricar e alugar, certo? Para cada cliente terá um investimento. Perfeito. No caso do software, não. Tem investimento de um software, certo? Que vai ser alugado para N clientes, certo? Perfeito. Então, eu tenho um investimento e várias fontes de receita. Então, nesse exemplo que eu dei, mesmo que o valor seja menor, claro que são números aleatórios, no final eu vou ter um lucro maior, um fluxo de caixa melhor. Certo? Perfeito. Agora, o que vai definir o ciclo financeiro? É o prazo de cada um, certo? Por exemplo, o hardware. Qual que vai ser o prazo médio de compra, o prazo médio de fabricação, o prazo médio para disponibilizar isso ao cliente, certo? Além disso, o hardware, eu vou financiar esse hardware, por exemplo, vou fazer pensando não numa empresa de uma indústria, pensando numa empresa de leasing, por exemplo, o banco. O banco compra um equipamento e aluga isso em forma de leasing para as empresas, certo? Se ele tiver uma fonte de financiamento desse hardware, ele também não vai ter o desembolso no momento de financiamento. Pode ser que o desembolso dele seja no mesmo período em que ele esteja alugando isso para o cliente. Osmair, deixa eu então, só fazer depende. uma pausa. Claro. Deixa eu só te interromper por um ponto. A gente pode fazer isso ficar tão complexo quanto a gente queira, mas o que eu queria era tirar todas as outras variáveis, dizer que tudo isso, esse financiamento, esse prazo de pagamento, eu vou até simplificar o ponto de dizer que o meu tempo de produção do meu hardware é 0. Sim. Tá? Só por uma questão de simplificação. Mas o que é importante demonstrar aqui é por que que a estratégia de hardware as a service ela é um problema. E o problema dela é exatamente, ele mora exatamente no maldito custo variável. Se a gente voltar lá na planilha, tem os números que já apareceram ali muito rapidamente. Sim, é isso aí. Aqui nesse exemplo, por exemplo, que está em tela, né? Se nós pegarmos aqui, eu tenho R$100.000 de investimento, certo? Perfeito. E vou ter aqui, poder alugar para um cliente, para um usuário. Perfeito. E eu vou Nesse conseguir caso aqui, pagar esses 100 mil em 33 meses. Perfeito? É isso aí. E os mesmos 100 mil do desenvolvimento do software, eu pago ele em 10 meses. É isso mesmo. Então, porque eu não tenho novos investimentos. Eu não tenho novos investimentos, né, para alugar para outros clientes. Só tenho um investimento, como demonstrado aqui. Perfeito. Certo? Porque eu digo o seguinte, por que esse exemplo é tão importante? Por que esse exemplo é tão importante para as nossas empresas que a gente tem no Bioparque? Quando você está falando de empresas grandes, o ciclo financeiro ele é muito legal, porque ele diferencia muito bem quão fundo é o seu bolso, qual o seu poder de sofrer os impactos do mercado, seja financiando o teu cliente, seja sofrendo um prazo mais longo do teu fornecedor, mais curto do teu fornecedor que você tenha que pagar, e quanto tempo você aguenta sem isso te impactar, ou quanto tempo você aguenta impactando esses prazos menores. Então, uma coisa importante aqui, por que esse assunto é tão importante para as nossas startups? Quando você tem chamado deep pockets, os bolsos fundos, você tem bastante dinheiro, você pode dar 90, você pode dar 180 dias para o teu cliente, que isso não vai te impactar tanto assim. Ou melhor, isso te dói muito menos na tua alma do que se você não tem dinheiro. Se você é uma empresa pequena, você não tem dinheiro. Você tem que tirar do teu almoço para comprar matéria-prima. Na verdade,
empresa pequena, se o pessoal da... Eu vou contar um caso real. Eu não vou contar o nome da empresa, mas tem uma empresa que a gente tem no Bioparque que ela precisa vender antecipado, pegar o dinheiro de metade da venda, paga antecipado, que não é uma coisa nem um pouco simples do cliente pagar, e correndo lá, comprar matéria-prima, produzir o material, entregar o material para o cliente para ir receber o que vai ser o dinheiro de fato para pagar. Então, eles só podem fazer uma unidade o dia que eles receberem pelaquela unidade. Por é o seguinte, é muito difícil você achar um cliente que banque isso. E aí é que entra a maldita diferença do hardware as a service e do software as a service. No software, você já teve uma vez de investimento. Então, se você vai vender um software a R$2.000, você vai ter, sei lá, 10 clientes. Se você vai vender um software a R$200, você vai ter 100 clientes. O faturamento no final é o mesmo. Só que a diferença é o seguinte, quando você está alugando ele a R$200, você tem essa renda recorrente e você pode alugar ela para muito mais gente por um preço menor e você atinge uma base mais alta. É a história do Netflix. Exatamente a história do Netflix. São 26 e pouco, 29 e pouco, sei lá quanto custa, mas é barato. O Spotify tem a mesma situação. Só que eles têm tantos clientes, que isso é muito dinheiro no final do mês. E eles não têm custo adicional por ter clientes adicionais, ou custo adicional chamado custo marginal. O Osmair consegue explicar um pouco melhor essa situação, mas é exatamente esse ponto de que para eu pegar um cliente a mais, isso é tão barato, fazer uma venda a mais, isso é tão barato, que eu desconsidero esse custo variável. Eu considero ele apenas como custo fixo, diluo ele ao longo do número de unidades que eu vendi. E quando você trabalha no hardware, para você fazer mais 10, para você fazer mais 20, você tem que ter caixa para fazer, para aí sim começar o ciclo de novo. Então, essa necessidade de caixa é o que mata uma pequena startup que trabalha com hardware as a service. Então, se você tiver um hardware, o ideal é você vender esse hardware para você pegar esse dinheiro e poder produzir mais. E, principalmente, se você conseguir vender antecipado, melhor ainda, né, Osmair? Ter um ciclo financeiro negativo é um sonho, né? Muito... É maravilhoso. É o melhor cenário, né? Uns 180 dias para pagar o fornecedor e mais uns 30 dias antecipado do cliente. Aí fica fácil. Tempo de produção zero. Entra numa ponta, sai na outra. Aí não é necessário nem projetar caixa, né, Vitor? Aí fica fácil demais. Né? Aí fica fácil, né? É uma empresa que nesse caso, né, que trabalha no hardware as a service, eu acredito que é ou uma empresa que tem um caixa muito robusto, como você mesmo mencionou, para que tenha capacidade de fazer investimentos robustos para receber isso a longo prazo, geralmente é a longo prazo, né? Ou que tenha financiamentos atrelados a essas compras, certo? De forma que consiga pagar isso para um banco, por exemplo, num prazo muito longo, certo? É claro, dinheiro emprestado tem custo, né? E esse custo precisa ser repassado no valor do aluguel, certo? Mas eu acredito que... acredito não, né? Se uma empresa trabalhar no hardware as a service e fabricar os produtos, alugar isso para, nesse exemplo, 5 anos, é claro que aqui eu coloquei uma margem de lucro bem significativa, né? A empresa precisa ter um caixa bastante robusto mesmo, ou contar com financiamentos atrelados ao investimento, senão vai ter dificuldade no fluxo de caixa, com certeza. Mas esse financiamento, inclusive, tem 2 impactos muito importantes. Uma, você precisa conseguir captar um valor muito baixo, um custo muito baixo, que não é uma tarefa nem um pouco simples. Não. Você precisa conseguir repassar esse custo para o cliente, o que não é muito simples, novamente. Exatamente. E outra coisa, lá no nosso exemplo que eu estava dando, para fazer o software, você precisa de R$102 mil para vender 1.000 unidades. Para fazer o hardware, você precisa de 2.100.000. Então, assim... É isso aí. É muito mais fácil, se você juntar o carro, mais a casa, mais as crianças, mais o cachorro, você consegue R$100 mil. Agora, 2.100.000, tem que juntar mais coisa para conseguir. Tem que ter um caixa muito robusto, né? Perfeito. Mas desculpa
tomar os holofotes aí, mas acho que era uma questão muito importante que a gente precisava explicar desse fluxo de caixa. Se você puder discorrer um pouquinho mais, eu agradeço. De qualquer maneira, agradeço aí tua disposição em trabalhar conosco nesse projeto. Esse é um projeto que a gente vem tocando já há algum tempo. E eu acho que essa parte que a gente está tocando agora de gestão financeira é um negócio assim, é muito importante para as empresas. Nós temos surpresas que vão ser apresentadas aqui no BPK2B, mais especificamente falando, dia 19, não percam, porque tem coisa boa para vir, tá? E a nossa ideia com tudo isso na verdade, a gente conseguir exatamente desenvolver um pouco esse clique, essa percepção de que essa gestão financeira tão importante ela é para a empresa quanto você saber fazer o produto, você ter qualidade, você saber vender. A gestão financeira ela pode matar a empresa ou ir muito bem. Um case de sei lá, dá para chamar de insucesso, não sei se talvez alguém que esteja me ouvindo participou até da história, mas quando a gente pega cases aí de envolvimentos com o mercado financeiro, nós tivemos um case triste aqui na cidade, que foi o pessoal da BRF, quando se enfiou com o tal dos... Como é que era o nome daquela operação financeira, Osmair? Não me recordo, Vitor. E vem a cabeça precatórios, mas não tem nada a ver de precatórios. Mas eu lembro que era tipo um hedge, só que era uma situação... Swap. Era um swap cambial. Swap cambial, é isso aí. Um risco muito, muito elevado. A BRF tinha uma operação adequada, uma gestão operacional adequada, só que essa jogada financeira, onde anos anteriores eles tinham ganhado muito dinheiro, diga-se, e aí nesse ponto eu lembro que eles isso obviamente eu nunca participei, mas é o que se sabe do boca a boca, foram tentar repetir a façanha de ganhar muito dinheiro com esse swap, e ali perderam muito dinheiro, e eu acho que foi inclusive o ponto onde a Sadia teve que fazer a fusão virando a BRF hoje. Então, a questão financeira ela é muito delicada, e ela pode levar até mesmo os gigantes à ruína se não for muito bem montada. Assim como pode levar também as estrelas se o cara conseguir dar uma sacada de Messi. Mas o ideal aí não é nem arriscar demais, tentar ganhar muito, mas também, obviamente, que ganhar muito também significa um risco gigantesco de perder muito. Mas eu acho que é exatamente conseguir entender um termo adequado do risco aí para conseguir tocar as empresas de uma forma longeva. Então, acho que é isso que a gente busca, é isso que a gente tem tentado ensinar. Agradeço muito sua aula, Osmair. Obrigadão e uma boa semana. Eu me despeço. Eu agradeço o convite. Com essas perguntas aí. Obrigadão, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Boa noite, boa semana. Boa noite. Obrigada, Vitor. Temos mais uma pergunta aqui no chat do Paulo César, da empresa Biopartner. Lembrando que a gente tem alguns minutinhos ainda, então se surgiu mais alguma dúvida, alguma pergunta, também podem ainda estar colocando. Então, Osmair, o Paulo ele coloca assim: como eu identifico o meu teto de endividamento, evitando uma falência ou diminuindo o tamanho da empresa? Bom, basicamente o teto de endividamento ele está relacionado com a capacidade da empresa de realizar o pagamento, certo? Então, voltando à importância da projeção de resultados. Quando você faz uma projeção de resultados, deixa eu botar um pouquinho aqui. Fazendo aquela análise macro do fluxo de caixa indireto. Bom, se você tem aqui os R$330 mil de resultado projetado, tá? Sem considerar ainda questão de prazo, só resultado contábil, e tem um endividamento muito alto para ser pago, certo? Com certeza você vai ter dificuldades. Vamos supor aqui que eu estou no limite nos limites bancários, estou com todos os meus limites tomados com os bancos, certo? Estou com um resultado aqui de R$330 mil e tenho aqui a pagar R$300 mil de empréstimo. Com certeza a empresa vai ter dificuldade. Então, o teto de endividamento está ligado à capacidade da empresa de gerar caixa, certo?
que também está atrelado à questão do resultado, e a sua capacidade de pagamento. Tá? Basicamente, é isso. Ok? Muitas empresas, e também instituições financeiras, utilizam um indicador bastante importante para mensurar esse teto, tá? Que é o dívida líquida sobre EBITDA. O EBITDA nada mais é que um resultado operacional, seria o resultado da empresa antes do imposto de renda, antes da depreciação, tem um resultado realmente operacional, certo? Então, tem minha dívida líquida, que é quanto que eu devo para os bancos, menos que eu tenho em caixa, e faço isso a divisão pelo EBITDA. O número que os bancos geralmente ficam confortáveis, vamos dizer assim, ser de 2,5 a 3, tá? Ou seja, eu tenho 2,5 vezes ou 3 vezes mais dívida do que o meu EBITDA. É claro, isso depende muito também do prazo de pagamento, tá? Se eu tenho 300 mil reais aqui de resultado e no ano eu tenho que pagar 900, é lógico que essa dívida está descalibrada, tá? Mas se eu tenho 330 mil, eu vou pagar a minha dívida de 300 mil, de 300 mil em 5 anos, em 6 anos, então eu tenho um prazo para fazer esse pagamento. Também é muito importante o seguinte, eu costumo de conversar bastante com os colegas no seguinte sentido, tem um endividamento bom e tem um ruim, certo? O endividamento bom é aquele de longo prazo, que esteja atrelado a um investimento. Por exemplo, olha, eu tenho uma dívida alta, mas foi para adquirir um novo equipamento, que eu vou aumentar minha produção, vou aumentar minha receita e, consequentemente, vou aumentar a caixa e vou conseguir pagar esse financiamento. Agora, e tem um endividamento que não é tão bom assim. Por exemplo, o endividamento exclusivamente para capital de giro, certo? Se eu estou captando dinheiro simplesmente para financiar o meu cliente e não estou conseguindo repassar isso no preço, se eu estou aumentando minha dívida, então, cuidado. Tá? Isso vai influenciar a tua capacidade de pagamento. Porque se você, como acho que foi a Cirlei que fez a pergunta anteriormente, se você está captando para giro, está vendendo mais, está lucrando mais, está gerando caixa para pagar, ok. Agora, se você está simplesmente financiando seu cliente, não está ganhando a mais por isso para conseguir pagar esse financiamento, esse endividamento requer cuidados, tá? Então, depende muito, na minha opinião, não só do valor do endividamento, mas também do tipo do endividamento, ao que ele está atrelado, se ele vai trazer benefícios econômicos futuros ou não, tá? Obrigada, Osmair. Lembrando que o Osmair também é mentor do Biopark, então se alguma empresa tem alguma necessidade de estar avaliando alguma situação mais específica, pode também estar solicitando a mentoria e fazendo a mentoria individual. Não temos mais nenhuma pergunta no momento. Gostaria de dar um recadinho, reforçar com as empresas residentes que na quarta-feira nós teremos um evento junto com o Sebrae para apresentar os projetos que vão ter esse ano na parceria Biopark Sebrae. Então, a programação é termos uma palestra curta, de 30 a 40 minutos no máximo, falando sobre o comportamento do empreendedor, e após daí a apresentação dos projetos, um momento para tirar dúvidas. Então, é bem importante a participação de todos. Então, Osmair, mas não sei se você tem alguma consideração final, gostaria de fazer mais algum comentário? Bom, primeiramente, eu gostaria de novamente agradecer o convite da Biopark. É sempre um prazer participar com vocês. Tá? Espero ter contribuído um pouquinho para os participantes, para os acadêmicos, empresários, administradores, colaborar um pouquinho aí para o dia a dia das empresas, que nós sabemos que não é fácil, né? Os exemplos apresentados em tela são muito simples, né? São 2, 3 operações, o que é muito fácil. Agora, quando isso acontece com dezenas de operações, centenas de vendas, centenas de compras, funcionários, leis trabalhistas, processos trabalhistas, correria, nós sabemos que isso não é fácil, né? Então, reforçando, necessidade de planejamento do resultado, planejamento de fluxo de caixa e antecipação
tanto de problemas, mas também antecipação de possíveis oportunidades, né? Tem coisas que talvez você tenha um momento bom pela frente e que você deixe passar porque não agiu da forma mais adequada ou não há tempo de aproveitar aquela oportunidade. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Osmair. Obrigada pela aula, pelas considerações, pelo tempo de responder as perguntas, todas com muita precisão. Obrigada a todos pela presença, também aos alunos, às empresas e aos demais participantes da aula de hoje, forçando que na semana que vem nós teremos a continuidade do módulo de gestão financeira com a aula Gestão Contábil, Entenda a Sua Empresa. Então, boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira. Obrigada pela presença. Oi, pessoal. Boa noite. Hola a todos.